Em 1995, o Richard Linklater soltou e lançou um dos filmes que se tornou um divisor de águas no gênero de romance, apresentando uma proposta tão simples quanto revolucionária. Antes do Amanhecer não é aquele típico filme que você vai assistir de romance com um final previsível e situações idealizadas, tá? Já deixando bem claro no início do vídeo, caso você não queira mais assistir. Ao contrário, é um filme que ele conquistou não só os românticos incuráveis, mas também os céticos e os realistas. A trama é muito simples. Jesse, um jovem americano, e Céline, uma francesa que se conhecem em um trem indo para Paris, decidem parar em Viena, em uma das paradas do trem. E ali a história deles vai se desenrolar. Eles vão passar algumas horas juntos ali em Viena, se conhecendo e entender que eles são feitos um para os outros, mas eles têm apenas até um amanhecer. A beleza do filme ele não está só na sua estética, mas sim na naturalidade que o diálogo é construído, na naturalidade que tudo ali acontece. O espectador ele vai se ver imerso ali numa narrativa e numa conversa entre os dois que vai desde o amor até tempo, até frustrações com a vida, dúvidas existenciais e numa forma tão natural que parece que você está vendo dois amigos seus ali trocando ideias, sabe? Que você vai querer prestar atenção em cada detalhe do que eles estão falando para conhecer mais sobre esses personagens, sabe? O filme ele não vai se valer de artifícios melodramáticos, grandes acontecimentos para prender sua atenção. Ele vai simplesmente acreditar naquele roteiro dele, um roteiro muito bom, com diálogos muito incríveis. E ele vai apostar na força também da interação e da química absurda que possuem Ethan Hawke e Julian Delpy, que são os atores principais do filme. Uma caminhada noturna, uma pausa para o café, um debate sobre literatura e política, tudo se torna poesia nesse filme, tudo traz uma carga dramática que, assim, eu não lembro de outro roteiro que consiga fazer de forma tão simples, mas tão efetiva quanto esse filme. Mas aí é que vem a grande sacada do homem Richard Linklater. 9 anos depois ele aparece com a sequência do filme, 2004, Antes do Pôr do Sol. Um reencontro entre Jesse e Céline. Também 9 anos depois. Eles não se encontraram durante esse período de 9 anos, então vamos ver eles mais velhos, ao mesmo tempo que nós também estamos mais velhos, 9 anos depois assistindo esse filme em 2005, agora já com as marcas do tempo. Esse filme, já Antes do Pôr do Sol, é o meu favorito, eu acho que é incrível, eu acho que é um baita filme, ele é mais curto que o primeiro, ele tem apenas 1h20, é um filme muito curto, mas ele vai ser diferente. Ele vai romper com aquela coisa do romantismo do primeiro filme, e ele vai mergulhar nas complexidades do amor maduro, da realidade do que é você amar uma pessoa. E aqui as conversas vão ganhar um tom muito mais pesado. O que aconteceu nesses últimos 9 anos? Por que eles não se encontraram mais? O que eles queriam? O que eles conseguiram? O que eles não conseguiram realizar? Quais são as frustrações deles de tudo que aconteceu nos últimos 9 anos? E a gente vai aprendendo tudo aos pouquinhos. Com a trama se desenrolando, a gente vai entendendo tudo que aconteceu nos últimos 9 anos desses dois personagens maravilhosos. E novamente, Richard Linklater, assim como ele fez em Viena, ele vai usar Paris como essa cidade fascinante e bela para contar a história dos dois de forma simbólica, refletindo ali o estado emocional dos dois personagens. Por sua honestidade brutal, por ele não oferecer respostas fáceis na hora que a gente quer, ele joga na cara do espectador que o amor não é fácil, que a gente precisa lutar para conseguir continuar amando alguém sempre. Que o amor também pode ser torturante por muitas vezes, cheio de dúvidas, cheio de ciúmes, de arrependimento. Ele muitas vezes não vai ser o conto de fadas que todos esperam, sabe? Mas o amor continua sendo a melhor sensação do mundo inteiro. E o filme vai deixar isso claro e ele também vai ser a representação mais sincera, na minha opinião, do que significa amar uma pessoa e não ter garantia nenhuma. E o Richard Linklater não vai parar por aí. Em 2013, 9 anos depois, novamente ele vai lançar Antes do Anoitecer, o terceiro e último capítulo da saga, que vai se passar dessa vez na Grécia, numa pequena vila na Grécia, com Jesse e Céline também. Mais velhos, mais experientes com a vida, né? Já ali com mais de 40 anos de idade, mostrando todas as consequências de um amor real, toda a realidade. Esse filme é difícil de assistir, bicho, como é difícil. Esse filme não é só sobre o reencontro de Jesse e Céline pra gente, né? Mas também é sobre as inseguranças, sobre os conflitos, sobre o que qualquer casal vive, que é normal qualquer casal viver, e é por isso que ele é tão
resiliente entre nós, porque isso que ele fica tão na cabeça e é tão difícil de assistir. Esse filme ele tem um ritmo muito mais denso, tá? Ele tem um ritmo quase assim teatral, sabe? Ele vai ter diálogos enormes, longos, densos, difíceis e que vão se aprofundar nas contradições do amor e nas contradições dos dois personagens. Ele vai ser quase um relato cru que não vai poupar quase nenhum dos personagens ali, que ele vai bater nos dois, vai mostrar seus desejos frustrados, seus sonhos frustrados e vai jogar na tua cara como é difícil estar no relacionamento, mas também como é prazeroso ao mesmo tempo. Uma das grandes sacadas também, né, dessa trilogia é que ela usa a cidade para contar as histórias, seja em Viena, em Paris ou nessa vila na Grécia. Ela vai usar as cidades, o Richard Linklater vai usar ali as cidades para contar um pouco sobre a relação emocional que os personagens estão consigo mesmo, através dessa cidade, Viena, aquela cidade linda, maravilhosa, cheia de romance. No primeiro filme já vamos para Paris, uma cidade que aparentemente parece ser linda, mas por dentro a gente vai ver os ratos, a gente vai ver o cheiro ruim. E na vila na Grécia a gente vai mostrar a realidade do que é o amor. A realidade que muitas vezes do amor pode ser difícil, pode ser pobre, pode ser sofrido, sabe? Então os filmes ele usam todo esse peso simbólico, ele vai conferir toda a profundidade à narrativa através da cidade, sabe? Assistir esses filmes também é um exercício de empatia e de paciência, tá? Porque ele não vai te entregar as respostas que você deseja no momento que você deseja. Então ele vai te desafiar o tempo inteiro. Ou seja, é como acompanhar a vida real. É por isso que esse filme é tão real, com suas felicidades, com suas dores e com tudo mais. O espectador ele vai ser levado o tempo inteiro a torcer por esse casal, mesmo sabendo que o roteiro muitas vezes não vai ser gentil e não vai ter o destino que você espera, você continua ali torcendo por eles. Além disso, a gente tem que falar da atuação de Ethan Hawke e Julie Delpy, né? Que eles não só são atores ali interpretando, sabe? Eles são atores, são artistas que se apropriaram do papel e viveram aquelas figuras, viveram aqueles personagens da forma mais palpável que eles conseguissem. A química deles é quase tão palpável quanto as conversas que eles têm, autênticas, quebrando a barreira entre a ficção e a realidade. Ao fim dessa jornada, ao fim dos 3 filmes e dessa trilogia de Antes do Amanhecer, fica muito claro que esses filmes eles não são apenas estudos profundos sobre amor, mas sim sobre relações humanas. É um estudo muito sensível sobre tudo isso. Eles são obras que ensinam que amar não é tão simples, que amar é apenas para os fortes. É exatamente essa honestidade, essa recusa em adoçar a realidade, sabe? É exatamente toda essa realidade que ele traz que torna a trilogia tão especial e um marco no cinema contemporâneo. E faz com que até mesmo aqueles que não gostavam de romance comecem a gostar.